Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a sobrecarga de métodos utilizando a linguagem Java. Então vamos aqui criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de sobrecarga. Vamos chamar de teste sobrecarga. Vamos apagar os comentários. Prontinho. Então, pessoal, sobrecarga é um recurso muito utilizado na linguagem Java, que consiste em nós termos vários métodos com o mesmo nome. Se os métodos possuem o mesmo nome, a forma que a linguagem tem de diferenciá-los é alterando a quantidade de parâmetros, o tipo de parâmetros ou os dois. Então, existem vários métodos já da biblioteca padrão Java, das bibliotecas que a gente pode importar aqui no nosso projeto, que utilizam esse recurso sobrecarga. Como eu disse, a sobrecarga é muito utilizada. E nós vamos aprender aqui a criar os nossos métodos sobrecarregados e também a utilizar métodos que já suportam sobrecarga das próprias bibliotecas Java. Como, por exemplo, a biblioteca Math, que é responsável por fazer cálculos matemáticos do Java, ela já possui sobrecarga de operações de alguns dos seus métodos. Então, vamos aprender aqui a utilizar, iniciando por essa biblioteca Math da linguagem Java. Então, por exemplo, vamos supor que nós queremos achar o maior número, né, entre dois números passados. O Java já tem um método responsável por fazer essa ação, né? Então, vamos adicionar aqui um método que imprime. E aqui dentro eu vou chamar a classe Math, que é padrão do Java. Percebam que a classe Math não é necessário a gente criar um objeto dessa classe para nós chamarmos os métodos dessa classe. Por quê? Porque esses métodos já são do tipo estáticos. Quando a classe possui métodos do tipo estáticos, não é necessário nós criarmos um objeto para acessar esses métodos. Isso é um recurso da linguagem Java que foi criado com o objetivo de facilitar a utilização de métodos que sejam muito corriqueiros, evitando aquele passo, né, de fazer o new, né, de criar um objeto. Como, por exemplo, quando a gente vai usar a classe scanner, que faz a leitura de informações digitadas pelo teclado, nós temos que criar um objeto dessa classe scanner. Nós fazemos o new, né, criando, já fizemos isso nas aulas passadas. Já com o math, cujo o uso entende-se que é mais corriqueiro do que o scanner, os programadores que criaram essa biblioteca já utilizaram métodos estáticos para os métodos dessa classe. Então, basta eu colocar o ponto aqui, ó, que ele já vai me fornecer todos os métodos que essa classe me proporciona. E aqui, ó, o NetBeans, além de já me dar uma lista de opções de métodos que essa classe me dispõe, né, para utilização, ele também já tem aqui a documentação, falando quais são os parâmetros de entrada e quais são as saídas esperadas. Vou fazer um teste aqui utilizando o método max, que me retorna o maior número entre dois passados. Então, eu percebo que aqui, ó, esse método max, ele já é sobrecarregado, existindo 1, 2, 3, 4 métodos de mesmo nome. O que diferencia é o tipo dos parâmetros. A quantidade de parâmetros é a mesma para os 4 métodos sobrecarregados, mas o tipo muda. Sendo aqui o primeiro double, o segundo float, o terceiro int e o quarto long. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou utilizar o int aqui primeiro. Vou passar dois valores inteiros, por exemplo, 6 e 2. E depois eu vou fazer aqui a mesma coisa passando números com ponto flutuante. Vamos fazer o teste. Tá lá, ó, o maior número retornado no primeiro caso é o 6 e o maior número retornado no segundo caso é o 6.5. Se eu alterar aqui, ó, para 5.2 e 0.5, o maior número retornado foi 5.2. Então, nós aqui temos um exemplo de sobrecarga. Agora, para nós praticarmos, vamos criar nossos próprios métodos sobrecarregados. Para isso, vamos criar uma nova classe aqui no nosso projeto que vai complementar essa função, né, de achar o maior número entre dois, para nós podermos passar aqui, por exemplo, 3 números.
E depois nós podemos passar, por exemplo, um vetor de inteiros e depois podemos, por exemplo, passar um array list. Todos utilizando o nome max também. Só que agora, em vez de nós utilizarmos a classe math, nós vamos criar a nossa própria classe, tá? E nós vamos utilizar métodos estáticos e não estáticos para nós também podermos exemplificar essas duas maneiras de nós trabalharmos com métodos. Então, vamos dar início aqui a essas tarefas. Vamos criar uma nova classe no nosso projeto. Vou chamar ela de Math Class, para diferenciar do Java, tá? Eu pus Math com M maiúsculo e Class com C maiúsculo, tá? Então não vai ser Math, a classe padrão do Java é Math, então não vou chamar de Math, vou chamar de Math Class, para diferenciar do Java. E agora vamos criar os nossos próprios métodos sobrecarregados para a classe Max, para o método Max. Então, vamos criar aqui, por exemplo, vamos criar um método estático aqui de início, né? Vamos criar um método estático public, static, int, max, que recebe 3 inteiros. Então, int v1, int v2, int v3, e ele vai calcular o maior número entre esses três. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteira chamada maior, que vai receber v1, e eu vou fazer agora a comparação com os outros valores. Então, se v2 for maior do que v1, o maior passa a ser v2. Else if v3 maior do que v1, o maior passa a ser o v3. Vou fazer só uma modificaçãozinha nessa lógica aqui para ficar um pouco mais curto o código. Eu vou tirar o else e vou testar sempre essa condição aqui. Ó. Assim, independentemente se o maior for 1 ou o maior for 2, eu vou comparar o maior com 3. Tá? E aí eu vou verificar também se o 2, né, é maior que 1 e o 2 maior que 3. Tá? Então logo, vamos fazer o teste aqui para ver se funcionou. Vamos pôr agora o return. Return maior. Vamos fazer o teste. Então, eu declarei como static, quer dizer que eu não preciso fazer o new para utilizar o método max. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui math class. Ah, lá já apareceu a opção com os 3 parâmetros. Vamos supor que eu vou colocar aqui 5, 4, 3. Vamos testar aqui as sequências para ver se está certo, né? Vou testar aqui, o maior número aqui vai ser o 5. Agora vamos colocar o maior número sendo o do meio. O maior número deu 7. Agora vamos colocar o maior número sendo o último. Beleza, funcionando. Ok. Então a lógica lá está correta. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos, em vez de passar 3, vamos passar um vetor. Tá? Passando um vetor de tamanho, de tamanho fixo. Depois nós podemos passar um vetor, um array list, que é de tamanho variável. Para nós fazermos o teste aqui de sobrecarga utilizando o nome max. Ok, public. O retorno vai ser um inteiro. E eu vou passar, o nome dele vai ser o mesmo, né, o max, no caso aqui. E os parâmetros serão diferentes. No caso aqui eu vou passar um vetor de inteiros. Int valores. Vou pegar os valores na posição 0, com o valor inicial do meu maior. E agora eu faço um for percorrendo todo o meu vetor. Então, for int i, que recebe 0, enquanto i for menor do que valores, ponto length 1. E agora eu faço aquele if
valores na posição I for maior do que maior, maior recebe valores na posição I. E eu vou retornar return valores maior, retornar maior. Pronto. Já vou implementar aqui também usando a ArrayList. Então vou aproveitar esse código aqui. Eu vou colocar aqui utilizando a ArrayList. Só para facilitar, eu vou colocar static em tudo, tá? Para não ter que ficar criando um objeto lá. Fica mais fácil de testar. Bom, tá dando erro aqui porque ele tá falando que eu já tenho esse método, ó. Então agora eu vou mudar isso aqui para ser um ArrayList. Então eu vou pôr ArrayList do tipo integer e eu vou passar valores, tá certo? Aí ele deu a mensagem aqui que não tem a biblioteca, né? Tem que importar Java útil ArrayList, importado, beleza. Agora que ele está falando que isso aqui é uma coisa inválida, né? Porque quando a gente tem um ArrayList, a gente não acessa direto com colchete, a gente acessa através do método get, na posição 0, no caso aqui. E o nosso for pode ser feito dessa maneira aqui, mas eu prefiro que a gente faça ele da maneira mais simples, né? Que é o integer, valor, por exemplo, que é o valor que eu vou armazenar, e valores. Então eu estou fazendo for each. E agora eu comparo, em vez de comparar valores na posição I, eu comparo o valor e o maior recebe valor caso ele seja maior do que maior. E retorna maior. Então, tá pronto também. Agora vamos testar esses dois métodos sobrecarregados e verificar se eles estão funcionando. Então vamos criar aqui, por exemplo, um array de inteiros, já com uma quantidade de elementos, né? Inicializados aqui para ficar mais fácil. E vou fazer a mesma coisa com um ArrayList, né? ArrayList. E agora nós podemos colocar valores nesse ArrayList e depois nós fazemos o teste. Nós podemos, inclusive, colocar até os... Não, podemos colocar qualquer valor, né? Então, add... Vamos colocar aqui, por exemplo, 55. Então, o maior aqui vai ser o 66, por exemplo, né? E vamos imprimir, então, agora, para verificar se está funcionando. Então, salt. Vou imprimir aqui o vetor, vou passar para a função math, né? Math class. Ponto. Percebam que já apareceu aqui a opção de eu passar um ArrayList e já apareceu a opção de eu passar um vetor de inteiros. Vamos passar aqui primeiro, então. Vamos passar primeiro o vetor estático. Tem valores. Depois a gente passa o vetor valores 2, que é o ArrayList. Então, perceba que é a sobrecarga, né? Aqui eu estou passando um vetor de inteiros, aqui eu estou passando o ArrayList de integer. Vamos fazer o teste. Ah lá, funcionou certinho. O maior valor no vetor aqui foi 88 e aqui foi 66 no segundo. Então essa videoaula serviu para a gente aqui praticar, né, o uso de sobrecarga, tá bom? Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo outras práticas, né, para vocês estarem aí
cada vez mais acostumados à utilização desse recurso que é tão utilizado para a linguagem Java, tá? Muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final. Conto com vocês na nossa próxima videoaula. E tchau!